Alô, amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Aleluia! Sou o pastor Jefferson Roque. Nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos dar início no capítulo 26. Aleluia! Já convido os irmãos para que se inscreva no canal, em nome de Jesus Cristo, acione o sininho, receba do Senhor a paz, a alegria. Amém, meus queridos? Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele venha transformar as nossas casas, as nossas famílias, nossos amigos, quem convive com cada um de nós, seja transformado, que veja na nossa vida a presença do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Sou o pastor Jefferson Roque. Eu moro em Raposos, Minas Gerais. E graças a Deus pela sua vida. Agradece a Deus pela sua vida. Vamos lá, vamos dar início? Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade de estar falando da tua palavra, que é maravilhosa. Amém, Jesus. Depois, Agripa disse a Paulo: permite-se que se defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tendo-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje me defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que rogo que me ouças com paciência. Glória a Deus, né? Que sabedoria e humildade. Eu te rogo que me ouça com paciência. Uma coisa é alguém te ouvir, né? Outra coisa é alguém ter paciência para te ouvir. Não é verdade? Então Paulo é que ele fala: você sabe tudo sobre as questões dos judeus. Então me ouve com paciência. Não é? Aleluia. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus já sabem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu, e agora, pela esperança da promessa, que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos que esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia, por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Porque julga-se coisa incrível entre vós, que Deus ressuscite os mortos. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Glória a Jesus. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Olha bem, ele não se esquiva de falar que ele concordava com a morte dos santos. Aqui ele fala que esses irmãos que morreram pelo nome do Senhor Jesus, por causa da fé em Jesus Cristo, Paulo fala que ele concordava com a morte deles. Eu prendia e eu dava o meu voto de concordância. O homem não se esquiva, ele não foge dos seus atos passados. Mas por que ele fazia isso?
Por que ele era assim? Porque ele ainda não conhecia quem era Jesus. Muitas pessoas, elas têm por costume julgar, acusar e condenar pessoas sem conhecer a fundo a causa, conhecer a fundo a vida da pessoa. Paulo então estava assim, ele era assim. Ele julgava, condenava, mandava matar. Né? Então hoje ele tem isso no coração dele, que muitos morreram inocentes. Como ele está sendo acusado ali? Ele está sendo acusado para ser morto. Acusações de morte. Mas quem está acusando está mentindo. Então ele também passou por isso. Ele acusava no passado os cristãos sem ter prova. E ele concordava com a morte dessas pessoas. Agora está sofrendo pela mesma acusação. Você compreende que às vezes, como a palavra do Senhor nos fala, que nós não devemos julgar, porque com a mesma medida ou o mesmo peso que julgarmos, nós seremos julgados. Nós seremos medidos. É? Verdade? E castigando-os, muitas vezes, por todas as sinagogas, eu os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com o poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz no céu. Quer dizer, até indo para Damasco ao meio-dia, eu vi no caminho uma luz do céu, e excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitar contra aos aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os seus pés, porque te apareci por isto, para que te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Olha a promessa do Senhor Jesus. Se põe de pé, porque você vai servir de testemunha dessas coisas que você está vendo e das coisas que eu ainda irei me apresentar diante de você. Olha o que o Senhor Jesus fala para esse irmão. Aleluia. E ele está fazendo esse depoimento perante toda aquela comissão, aquela comitiva num tribunal, sendo ouvido. Livrando-te este povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe os abrir os olhos e das trevas os converterem à luz. Vocês estão observando aqui, olha, Jesus permitiu tudo isso para que agora Paulo venha pregar, para converter as pessoas que estavam nas trevas para ir para a luz. Aleluia! Sai das trevas. Quem está longe de Jesus está nas trevas. Está sem a direção. Não é verdade? E do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então aqui nos fala converter as pessoas das trevas para a luz e serem arrancadas das garras do diabo e serem levadas a Deus, para que esses venham conhecer a fé que há em mim, a fé que há em Jesus. Jesus instruindo o apóstolo Paulo que se alguém vai conhecer a salvação, vai ser somente aqueles que tiverem a fé em Jesus Cristo. Isso é o próprio Senhor que aparece a Paulo e fala: é duro para você, Paulo, lutar
perseguir os meus escolhidos. Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. A partir desse momento, o Saulo, que hoje é o Paulo, ele muda a rota. Ele que estava nas trevas, agora ele vai para a luz. Ele que estava, sem saber, fazendo a vontade do diabo, que era matar e perseguir os cristãos, agora ele foi para Deus. E ele que pregava contra o caminho, contra o nome de Jesus, hoje ele fala que é Jesus o Salvador que salva. Não existe outro que salva. Paulo está ensinando isso. Né? Graças a Deus. Até é fácil de compreender. Abra os olhos, o entendimento, você que está ouvindo a palavra do Senhor. Talvez você está ouvindo, você não é um convertido, você não se converteu. Entregue seu caminho ao Senhor. Creia no Senhor Jesus. Creia. A sua casa será salva. Aleluia. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente os que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram me matar. Alcançando socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, dando a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Olha, amados, que discurso magnífico, maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Ele não está indo contra o que os profetas ensinaram por meio de Deus. Ele não está indo contra Moisés, que recebeu os mandamentos do Senhor, mas ele estava testificando tudo aquilo que eles disseram do que iria acontecer, não é? Que Jesus viria, o Salvador viria, e ele veio. Mas aquela nação, aquela pátria não recebeu, não quis receber a Jesus. É muito complicado quando alguém ele está buscando a solução de um problema e aquela pessoa, quando ela tem a solução, ela não quer ver, porque ela esperava que viria uma solução de outra forma. Não é? É por isso que muitos acabam sendo surpreendidos, pegos de surpresa, porque o seu socorro, a sua salvação, ela virá para você, quanto para mim, de uma forma que vai me surpreender. Porque nesse tempo eles esperavam um outro tipo de rei. Mas aqui nós estamos vendo um rei que é um rei glorioso. É um rei que ele mesmo disse, o Senhor Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus é dos céus. Aqui na terra foi entregue aos homens. Por isso que foi escrito que nós devemos submeter todas as coisas. Não é verdade? Deus, sendo o Criador de tudo e de todos, Ele sabe que o reino dele é o reino de paz, de amor, de verdade. Não tem ladrões, não tem doenças, não tem mentiras e enganos, não tem adultérios, não tem trapaça, não tem assassinatos, não tem nada que é terrível, que de fato é causada pelo diabo, que é a obra do diabo. O reino de Deus não. É paz, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, alegria, não é? É isso aí. Então Paulo está aqui explanando e o rei Agripa prestando atenção, olhando. Sabe quando você está observando alguém contando algo e aquela pessoa está falando algo e você vê, você percebe que é verdade, porque a história, as falas vai tocando em você e te convence, essa pessoa está falando a verdade. Isto é,
que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto, em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes, eu digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas. Porque não creio do que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me querem persuadir a que me faça cristão? E disse Paulo: Provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os quanto hoje os que estão me ouvindo, se tornassem tais como eu sou, exceto estas cadeiras. E dizendo ele isto, se levantou o rei e o presidente e Berenice e os que com eles estavam assentados, e apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisões. Você observe, irmãos, que de fato, contra a verdade é impossível vencer a verdade, ainda que essa pessoa seja até morta ou presa. Mas esses daqui, eles ouvindo a Paulo, eles ficaram ali sem reação. Eles tiveram que levantar, mas o coração não amoleceu. O coração não amoleceu, mas as palavras estavam chegando e eles se levantaram e começaram a falar entre eles. Não há acusação contra esse homem. Não há acusação nem para prisão nem para morte. Aleluia, Jesus. E Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se esse homem se não houvera apelado para César. Glória a Deus. Que desfecho, né? Correto, essa parte nós estamos finalizando aqui. Eu bem poderia soltar este homem se ele, porventura, não tivesse clamado, né? Pedido o julgamento de César. Agora foi dado a direção, né? Mas já estava também predestinado que ele teria que comparecer. Então não era pelo fato de se ele não tivesse pedido a César. Aquilo já estava determinado de antemão pelo Senhor, né? Graças a Deus, que maravilhosa história. Então Paulo aqui ele consegue de fato se defender. Ele consegue, porque é um homem hábil com as palavras, como disse aqui Festus. As muitas letras te enlouqueceram, te perturbaram, né? E Paulo fala: eu não estou louco, estou dizendo a verdade. Graças ao Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco para todo sempre. Amém, amados? Se inscreva no canal,